falar pra gente aqui, uma pessoa me perguntou isso pra mim. O contexto histórico. Por que o povo de Jerusalém escolheu Barrabás? Pelas mesmas razões que hoje nós escolhemos os Barrabás da vida e não Jesus Cristo. Mas qual que era o contexto ali? Barrabás era um cara forte, matador de romanos? Barrabás era um assassino de romanos, de uma lista, um killer, diríamos hoje, né? Um serial killer. E que o povo, manipulado pelo contexto ideológico e tudo isso, pediu sua libertação. O que era normal na época. Pelos fariseus? O que é fariseu, Jair? Fariseu é... O fariseu é uma casta. É um grupo que está presente durante toda a história da humanidade, inclusive talvez hoje mais do que no tempo de Jesus. Tem uma diferença gigantesca entre o fariseu e a pessoa de fé. O que é o fariseu? É aquele que vem do farisaísmo, né? Aquela casta cumpridora da lei e que exige os seus direitos a partir do cumprimento da lei. Então, eu cumpri a lei, então eu tenho direito. E isso hoje está cheio disso. E tem o cristão verdadeiro, que não é o fariseu, que é aquele que reconhece, ainda que não cumprindo a lei, da presença do amor de Deus na vida dele. Que ele é baseado, o fariseu, ele é baseado pelo cumprimento da lei. O cristão verdadeiro, o seguidor de Jesus Cristo, o católico de fato, não baseia a sua vida no cumprimento da lei, baseia a sua vida no amor. E isto aqui, o amor, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Jesus mostra a diferença entre o fariseu e a verdadeira imagem e semelhança de Deus naquele episódio que ele presenciou juntamente com os discípulos quando chegou na sinagoga. E lá viu alguém de um valor quantitativo alto fazendo a sua oferta. E praticamente mostrava aquilo para todo mundo. Você dá com a direita, que a esquerda não saiba. Tá vendo? Eu sou bom, olha aqui a oferta que eu estou fazendo. E exigia o reconhecimento público daquele ato que fazia. Jesus chama isso de fariseu. O outro era a pessoa que, independente da sua quantidade, ele coloca isso como uma velhinha que foi lá, ofereceu muito pouco, inclusive escondido. Só que o valor dela não era quantitativo, era qualitativo. Ela, na verdade, ofereceu tudo aquilo que ela tinha. Muito mais que o rico, claro. Muito mais, porque o rico ofereceu uma coisa ínfima. 1% do que ele tinha. E em função deste ínfimo que ele oferecia, ele exigia reconhecimento público. Tá vendo? Aqui está o farisaísmo. E hoje nós estamos abarrotados, inclusive neste fato aqui que falamos, né, do próprio Papa Francisco. Tem gente que é interessante isso. Mas fariseu era um líder religioso. Os era fariseus. Uma casta. O Caifás era fariseu? Era desta turma. O Caifás era líder deles. O Caifás. E foi essa gente que condenou Jesus. E por que eles odiavam Jesus? Por que eles odiavam Jesus? Jesus desbancou esta realidade em muitas vezes. Uma delas ele chegou a falar. Desafiou eles. Né? Não desafiou, porque a verdade, se você quer chamar de desafiante, sim, mas a verdade é a verdade. Não é que você está desafiando os outros. O que ele fez contra os fariseus? Uma vez ele chegou a afirmar, dizendo, o que eles estão falando, prestem atenção. Porque vale a pena prestar atenção. Jesus falando, No entanto, não faça como eles fazem. Faça como eles vivem. Porque eles falam, mas não fazem. E chegou a chamá-lo de túmulos caiados, sepulcros caiados, que por fora, aparentemente, está tudo perfeito. Está dentro da lei, etc. Só que por dentro está tudo errado. Ele diz, vocês podem fazer o que eles falam, mas não devem fazer o que eles fazem. Mas ele falava isso em público? Falou isso publicamente. E o pessoal ficava revoltado na época. Mas é o que hoje nós vemos, por exemplo, quando às vezes o Papa Francisco diz algumas coisas dentro deste contexto bíblico. Entendeu? Por exemplo, por quê? Toda esta revolta contra a bênção que Deus oferece e que cabe à igreja no seu ministério, no seu munus ministerial, de oferecer a todo aquele que pede, independente da circunstância em que ele esteja. E por que não uma revolta pública
contra todas as corrupções que nós vemos. Por que não criticam o que o Papa São João Paulo II falou quando veio ao Brasil e afirmou publicamente que o Brasil é um país onde ricos se tornam cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres? Por que não tomam essa frase do Papa Francisco, do Papa São João Paulo II, e se escandalizem por isto? Entendeu? Uhum. Outra coisa. Por que nós não nos assustamos tanto com a infidelidade matrimonial? Com gente que, às vezes, legalmente está casado e etc. Antes do senhor falar isso, tem uma pergunta parecida com isso. Perguntar para o senhor se a castidade hoje em dia é um dogma flexível e relativizável. Você já responde junto. É o tipo de pergunta que fizeram a Jesus. A gente deve apedrejar ou não deve? Entendeu? Essa questão não vem ao caso. O que vem ao caso é que, nas leis de Deus, são 10 mandamentos. A questão da castidade é o 6º mandamento. Uhum. Isso não quer dizer que ela é menos importante nem mais importante. É que ele está dentro de um conjunto de vida. O problema nosso é que a nossa cultura ocidental, ela está, não digo fixada, mas reforçada pela cultura medieval, o medioevo, que é a cultura ocidental, onde se firmou cada vez mais numa moral sexual. E não numa moral de caráter, mas sexual. E tudo na nossa vida volta-se à dimensão sexual, mesmo que seja o ponto mais frágil da nossa realidade humana. Quando Jesus pouco falou sobre a moral sexual, ele falou sim sobre a idoneidade de vida, a idoneidade no matrimônio, a fidelidade no matrimônio, isto sim. Mas nós hoje, principalmente os puritanos, e não ser puro não é um defeito, hein? O problema é o puritanismo, é o farisaísmo dentro da dimensão moral. Gente que não vive o que fala, mas acusa todos aqueles que tentam clarear, como o Papa Francisco. Tá, então a castidade não foi relativizada, como esse cara perguntou aqui. Mas em absoluto, ao contrário. A castidade é um elemento muito importante na vida da pessoa. Só que castidade não significa simplesmente você não fazer sexo. Uma vida casta é uma vida idônea, uma vida honesta, uma vida que não é corrupta, uma vida que não se deixa iludir por ideologias, uma vida que não permite a infidelidade na família. É isto, é disso que a nossa fé proclama e orienta. Já para a gente se preparar para encerrar, muita gente perguntando... Obrigado. Muita gente aqui perguntando se deve confessar para o Natal. Isso. Não para o Natal. Se deve confessar durante toda a vida. Porque o nosso Deus não é o Deus só do Natal. O Natal, a Páscoa, são ocasiões que a nossa fé é mais elucidada. Está mais em foco certos elementos. Mas toda a vida... E a questão não está na confissão. Está em uma vida idônea. Todas as vezes que nós, na nossa formação, tanto humana quanto na dimensão da fé, na formação divina, nós achamos que fizemos algo que não foi correto, devemos pedir perdão a Deus. Todas as vezes. E dentro do nosso contexto católico, que é diferente do contexto evangélico,